Sabe uma coisa que todo mundo já deve ter reparado? Tem gente que chega aos 60, 70 anos com uma cabeleira de dar inveja, enquanto outras pessoas começam a ver os fios rareando bem mais cedo. Parece pura sorte, né? Mas a verdade é que a ciência tem uma resposta bem clara para isso. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar aqui. A grande pergunta é essa. E olha, a resposta não tem nada a ver com sorte ou azar. Na verdade, uma combinação fascinante de genética, hormônios e, o mais importante, a sensibilidade do nosso próprio corpo. Vamos entender direitinho como essa loteria biológica funciona. Bom, para começar, a gente precisa conhecer o nome do principal responsável pela calvície mais comum, aquela que afeta principalmente os homens. O nome pode parecer meio técnico, mas garanto que ele já nos dá todas as pistas que a gente precisa. Alopécia androgenética. Vamos quebrar esse nome. Alopécia é só o termo médico para queda de cabelo. A parte interessante mesmo é a segunda, androgenética. É aqui que está o segredo para entender tudo, porque ela nos diz exatamente quais são os dois ingredientes principais dessa história. Olha só que simples. Andro vem de andrógenos, que são os hormônios masculinos. E genética, bom, se refere ao que a gente herda da nossa família. Ou seja, o próprio nome já entrega o jogo. É tudo sobre uma interação entre os hormônios e a herança genética de cada um. Ok, então a gente já sabe que tem um hormônio na jogada. Agora vamos conhecer quem é o protagonista dessa história e entender exatamente o que ele faz. O nome dele é DHT, ou dihidrotestosterona. Ele é um derivado da testosterona e aqui vem o ponto mais importante de todos. Todo mundo tem DHT no corpo, homens e mulheres. Então a simples presença dele não é o problema. A questão de verdade é como os folículos capilares de cada pessoa reagem a ele. E o que acontece em quem tem essa predisposição genética é o seguinte: o DHT se conecta aos folículos capilares, que são como pequenas fábricas de cabelo. A partir daí, ele começa um processo lento de enfraquecimento, que os médicos chamam de miniaturização. O cabelo vai ficando mais fino, o crescimento fica mais lento, até que uma hora o folículo simplesmente para de trabalhar. Agora a gente chega na grande virada da história. Se todo mundo tem DHT, por que só algumas pessoas ficam calvas? A resposta está toda nessa reviravolta genética, a tal da sensibilidade. A diferença fundamental está toda aqui. De um lado, existem folículos que são resistentes ao DHT. O hormônio está lá circulando, mas não causa nenhum dano. Do outro lado, existem folículos que são supersensíveis a ele. Nesses, o mesmo hormônio causa todo aquele processo de enfraquecimento. É como ter a mesma chave para duas fechaduras diferentes. Numa ela não faz nada, na outra ela desliga a fábrica de cabelo. Então, guarde bem isso. O que define se uma pessoa vai ter calvície genética não é ter mais ou menos testosterona ou DHT. É pura e simplesmente a sensibilidade que os folículos capilares herdaram a esse hormônio. Mas de onde vem essa sensibilidade toda? Vem da nossa programação genética. É uma característica herdada. Existe aquele mito de que a gente herda a calvície do avô materno, e isso até tem um fundo de verdade, mas não é uma regra absoluta. A herança genética é bem mais complexa, e a gente pode herdar tanto a resistência quanto a sensibilidade de ambos os lados da família. Bom, e como em todo assunto que gera muita dúvida, é claro que surgiram vários mitos ao longo do tempo. Então, vamos aproveitar para esclarecer rapidinho o que não tem absolutamente nada a ver com a calvície de origem genética. Pois é, pode ficar tranquilo. Usar boné, lavar o cabelo todo dia, a marca do shampoo, nada disso é o culpado. Claro, esses fatores podem afetar a saúde do fio de cabelo que já cresceu, mas eles não causam a queda genética, que é um processo que acontece lá dentro, no folículo capilar. Beleza, agora vamos para o veredito final, juntando todas as peças desse quebra-cabeça para ter uma resposta definitiva para a nossa pergunta lá do começo. Primeira peça do quebra-cabeça, o DHT, aquele hormônio que vem da testosterona, está presente no corpo de todo mundo, ele faz parte da nossa biologia normal. Segunda peça, e a mais importante, a reação a esse hormônio muda de pessoa para pessoa. Algumas têm folículos que basicamente ignoram o DHT. Outras têm folículos que são extremamente vulneráveis a ele. E a peça final, que conecta tudo, essa diferença de sensibilidade não é por acaso. Ela é 100% determinada pela nossa herança genética. E é por isso que, biologicamente, algumas pessoas simplesmente nunca ficam calvas. Então, no fim das contas, a razão pela qual algumas pessoas mantêm o cabelo a vida toda não tem mágica nenhuma. É porque os folículos delas são geneticamente programados para serem resistentes ao principal gatilho da calvície.
E isso nos deixa com uma última reflexão. Sabendo que tudo se resume a essa loteria genética, o que isso realmente significa para o futuro do cabelo e das formas de lidar com a queda?